Oi, bom, nesse vídeo eu quero falar sobre uma coisa bem interessante. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o Deep Space Gateway, que é basicamente uma base espacial que vai ser desenvolvida pela NASA, que vai ficar flutuando em volta da Lua. Vai ser uma espécie de estação espacial, como a que existe atualmente no espaço, só que ela vai ficar mais longe, ela vai ficar mais próxima da Lua. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo e um pouco sobre a corrida espacial de 2020. Uma corrida que, além de governos estarem competindo, agora nós temos várias empresas privadas fazendo isso também. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesse vídeo. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, já faz alguns anos que a NASA divulgou um projeto chamado de The Lunar Gateway, ou Deep Space Gateway, que é basicamente a ideia de criar uma estação espacial mais próxima da Lua, que vai facilitar a exploração lunar. Em termos simples, esse gateway vai ser uma espécie de portal, vai ser uma estação espacial muito parecida com a que existe atualmente, que vai ficar próxima da Lua. E a ideia é que as naves saindo da Terra iriam até essa nova estação espacial, iriam se acoplar a essa nova estação espacial, e depois os astronautas iriam descer até a Lua. Então seria exatamente uma espécie de portal, onde todos os seres humanos que fossem descer na Lua teriam que ir até esse gateway, teriam que ir até esse portal. E a princípio a NASA vai criar essa estação espacial nova daqui a alguns anos. O próprio governo americano já divulgou que essa é o próximo objetivo da NASA. Seria o objetivo principal da NASA nos próximos anos. Voltar a explorar a Lua e criar essa nova estação espacial. Mas por parte das pessoas que estudam esse tipo de assunto, sobre exploração espacial, na verdade a criação desse gateway não foi muito bem recebida. Várias pessoas dizem que criar um negócio como esse coloca mais risco envolvido numa coisa que já é difícil de fazer. Enviar seres humanos para a Lua é uma coisa bem difícil. Coloca mais essa dificuldade de ter uma nova estação espacial que vai ter que ser mantida em funcionamento o tempo inteiro, coloca mais riscos ainda para as missões futuras. Então tem muita gente criticando esse negócio. Na verdade é uma ideia interessante criar uma outra estação espacial, porque vai ser possível acumular coisas nessa estação, acumular mantimentos, e vai ser uma espécie de parada antes de chegar na Lua efetivamente. Então de certa forma isso pode ser bom realmente para a exploração lunar, tanto para desenvolvimento de experiências científicas nessa estação espacial, quanto para facilitar que mais naves possam descer em solo lunar, enquanto alguns astronautas poderiam estar na Lua, outros poderiam estar vindo e se acoplando a essa estação espacial. Mas se já é uma coisa complicada pousar em solo lunar, se tiver algum problema nesse gateway, toda uma missão pode ser comprometida. E já faz muitos anos que os seres humanos pousaram em solo lunar. A última vez que os seres humanos pousaram em solo lunar foi na década de 70. Isso quer dizer que desde a década de 70, nenhum ser humano saiu muito além da órbita terrestre. Então já é mais do que hora dos seres humanos voltarem para a Lua e a gente voltar a explorar o solo lunar. Na verdade, a ideia de criar uma base na Lua e de explorar novamente a Lua é uma coisa essencial para a gente conseguir, posteriormente, colonizar outros planetas. A Lua poderia servir como um protótipo de colônia que poderia ser aplicado em outros planetas, principalmente Marte. Então a NASA e outras empresas espaciais querem chegar novamente à Lua, exatamente para conseguir dar esse próximo passo para a futura colonização de outros planetas. Bom, seria economicamente viável colonizar a Lua? E como que seria possível explorar economicamente a Lua? Por que algumas empresas ou governos estariam interessados na Lua? Qual que é a grande vantagem de ir até lá? Bom, a principal delas, como eu citei, é servir como um protótipo para futuras explorações espaciais. A Lua, que é um satélite natural que está aí do nosso lado, apenas alguns dias de viagem em uma nave. Se a gente não conseguir dominar nem a Lua, quem dirá Marte ou outros planetas mais longe ainda? Então a Lua é o local perfeito para executar vários planos e testes que envolvem a exploração espacial. Mas além disso, a Lua tem um elemento químico muito interessante, que é o hélio 3, o gás hélio que todo mundo conhece, aquele que se usa em balões de aniversário. Esse gás é conhecido como hélio 4 e que existe na Terra de forma finita e é usado para várias coisas no nosso dia a dia. Mas existe uma variação desse gás, que é o hélio 3, que ele é um gás muito raro, ele é um elemento químico muito raro. Ele é um elemento químico que demora milhões de anos para ser criado principalmente pela radiação solar que bate na Terra ou em outros planetas. E a grande vantagem desse hélio 3 é que ele é mais eficiente que o hélio 4 para fusão nuclear, que é basicamente uma fonte de combustível muito eficiente e que ainda está tendo vários estudos de como que isso pode ser explorado. Vai ser um próximo passo do uso de energia nuclear, a fusão nuclear. E o hélio 3 seria um elemento perfeito para fazer essa fusão nuclear, porque quando ele é utilizado para isso,
ele não se torna radioativo. A gente pega o hélio 3 natural, que existe na natureza, e a gente usa ele para fusão nuclear, ele não se torna radioativo. Mas se a gente usa o hélio 3 criado de forma artificial, ele acaba se tornando radioativo. E na Lua, existem vários estudos que apontam que na Lua existe muito desse hélio 3. Pelo fato da Lua não ter uma atmosfera, e estar recebendo o tempo inteiro radiação do Sol, existe uma grande chance de existir muito hélio 3 na Lua, o que poderia servir como combustível para fusão nuclear. Será que seria economicamente possível explorar a Lua? Bom, a resposta para isso é sim, devido ao hélio 3, esse elemento químico. Então, se for possível obter grandes quantidades desse hélio 3 na Lua, de fato isso vai ser bem interessante para a humanidade. Até porque esse combustível pode servir para a exploração de outros planetas. Pode ser que esse hélio 3 que vai ser obtido na Lua sirva como combustível para explorar Marte ou outros planetas. Só que a questão é o seguinte, na verdade são necessárias toneladas de terra lunar, de solo lunar, para gerar 1 grama de hélio 3. Então, por mais que na Lua exista muito mais hélio 3 do que na Terra, esse é um elemento extremamente raro. Então, se a exploração lunar realmente acontecer, vai ser necessário cavar bastante, explorar bastante o solo lunar, para de fato conseguir obter esse hélio 3. Então não é uma coisa tão simples assim. Bom, e além da NASA, existem outros governos ao redor do mundo que estão interessados na Lua, como o governo da Índia, o governo da China e também empresas privadas. Recentemente, a SpaceX fez o lançamento da Spaceship, que vai ser uma nave que vai conseguir transportar uma grande quantidade de carga e seres humanos para várias regiões do universo, principalmente para a Lua e para Marte. Essa Spaceship vai ser uma nave muito parecida com um ônibus espacial e ele vai ser um foguete reutilizável, usando aquela técnica de pousar automático que a SpaceX criou. Então o foguete vai ser lançado, vai levar cargas para o espaço e depois vai voltar e pousar novamente, e poder ser relançado depois de alguns dias. Além da SpaceX, a Blue Origin, que é do dono da Amazon, também dizem que tem planos de explorar a Lua, e eles também têm desenvolvido tecnologias de foguetes reutilizáveis. Então, muito provavelmente, se você conseguir se manter vivo pela próxima década, a década de 2020, você muito provavelmente vai ver os seres humanos colocando seus pés em solo lunar. Só que talvez agora, em vez de uma bandeira americana ou de algum país, a bandeira vai ser de uma empresa privada. Existe uma grande chance disso acontecer, o que vai ser uma coisa bem histórica e interessante também. Bom, essa questão da exploração da Lua é uma coisa que realmente é necessário acontecer para que os seres humanos possam dar o próximo passo de explorar outros planetas. Não faz sentido a gente querer explorar Marte, criar uma colônia autossustentável em Marte, se a gente não consegue nem explorar a própria Lua. E essa questão do hélio 3, de usar esse elemento químico para fusão nuclear, pode ser uma coisa que vai mudar a humanidade totalmente. Bom, a fusão nuclear gerada pelo hélio 3, que pode existir na Lua, pode servir de combustível para a humanidade pelos próximos 10 mil anos. Esse é o tamanho potencial desse negócio. Então, se isso realmente der certo, isso pode levar a humanidade para um outro patamar de tecnologia. Bom, qual é a sua opinião sobre a exploração lunar? Você acha que faz sentido criar uma outra estação espacial em volta da Lua? Ou será que vale mais a pena ser mais simples e simplesmente enviar um foguete para lá, como foi feito nos anos 70, sem necessidade de criar uma outra estação espacial que vai ter que ter toda uma manutenção para manter ela funcionando e que pode atrasar ainda mais a exploração do solo lunar? Bom, é isso aí. Tchau!